O livro do profeta Isaías, capítulo 61. Livro do profeta Isaías, capítulo 61. Isaías 61. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 13. Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito de angústia, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meus irmãos, o Natal é uma das épocas mais importantes do nosso calendário, uma das mais comemoradas em todo o mundo. E o que torna esta data tão importante? O nascimento de Jesus. Celebramos o Natal porque reconhecemos que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou a criança prometida. Deus enviou aquele que viria para salvar os homens dos pecados deles, como o anjo disse a José. Infelizmente, o mundo de oposição a Deus, o mundo de rebeldia contra Deus, o mundo que não teme a Deus, tenta surrupiar essa data, tenta tirar a homenagem àquela criança tão especial, ao Senhor tão especial, Filho de Deus, e dar essa data àquele velho mojudo de roupa vermelha. Tenta levar essa data para o consumismo, para o consumo de presentes, de comida, de bebida. Tenta levar essa data apenas para os prazeres desta vida, para as festas e para todas as coisas que você pode comemorar e fazer nessa data. Tentam dizer que nessa data há um espírito chamado Espírito de Natal, que faz com que pessoas ruins e egoístas se tornem pessoas bondosas e generosas. Mas o fato é que a Bíblia apresenta que o principal personagem do Natal é Jesus. E o verdadeiro espírito do Natal é o Espírito que estava sobre Jesus e o Espírito que hoje está sobre a vida dos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus. No texto em que lemos, nós encontramos uma promessa que o Pai faz ao Filho. Ele vai enviá-lo ao mundo com uma grande tarefa, a tarefa de vir entre os homens para tomar o lugar dos homens no castigo, na ira, na condenação, para se colocar em favor dos homens, interceder por eles e resgatá-los. Essa tarefa não seria fácil, porque Jesus não viria simplesmente na sua natureza divina, mas ele teve que assumir uma natureza humana. E para que essa natureza humana pudesse realizar essa tarefa, ele precisava receber o auxílio, o poder que vem do alto. E esse poder veio da ação do Espírito Santo sobre a vida do Filho.
Era o Espírito Santo que viria sobre a vida do Filho para habilitá-lo, capacitá-lo em sua natureza humana para realizar a tarefa que Deus o comissionou. Por isso, o profeta Isaías fez esta profecia antes da vinda do Messias. 700 anos antes da vinda do Messias, ele profetizou, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus cita essa mesma profecia no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, falando que ela se refere a ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele, capacitando, fortalecendo e o ajudando na sua tarefa. O Espírito do Senhor, que estava sobre Jesus Cristo, também está sobre nós hoje, sobre a vida da sua igreja. E então, nós quando olhamos para o texto, vemos a importância do Espírito Santo de Deus sobre a vida do Messias. Qual é esta importância? Porque o Senhor prometeu dar Jesus Cristo, seu Filho, ao mundo, e como ele realizou essa tarefa. Em primeiro lugar, o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi enviado ao mundo para evangelizar. Veja aí comigo o versículo de número 1 do capítulo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. No mundo há muitas pessoas quebrantadas, sofridas pela dor, pessoas machucadas, pessoas que estão sedentas, pessoas que procuram algo que venha suprir a sua necessidade espiritual, algo que venha preencher o seu coração, algo que venha trazer alegria para a sua vida, paz à sua alma. Na vida, neste mundo, há muitas pessoas assim. Quando você olha para os evangelhos, quando você olha para o momento em que Jesus veio ao mundo, o que você vê? Homens e mulheres que estavam aflitos, com o coração quebrantados, desejosos de mudar a sua vida, desejosos de uma transformação, desejosos de uma mudança espiritual e desejosos de uma ação de Deus em suas vidas. Olha o caso daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. Aquela mulher era desprezada pela sociedade, aquela mulher era marginalizada, mas ela entra na casa de um fariseu, ela entra no meio em que todos estavam reunidos, ela vai até os pés de Jesus, ela chora aos pés dele, lava os pés dele com as lágrimas dela, enxuga os pés com o seu cabelo. Por quê? Porque ela reconhecia que ele era aquele que poderia mudar a sua vida. Olhe para Zaqueu, um dos maiorais entre os publicanos e um grande pecador. Um homem que defraudava os seus irmãos, os seus patrícios, um homem que era mal visto na sociedade, mas ouviu falar que Jesus iria passar. E Zaqueu então corre para ver o Senhor Jesus. E Jesus chama Zaqueu e diz: hoje houve salvação. Aquele homem muda de atitude, muda de vida, porque o seu coração estava desejoso. Olhe para a parábola que Jesus conta de dois homens que estavam no templo. Um era um publicano também, um homem pecador que não entrava no templo e que batia no peito dizendo: ser propício a mim, pecador. O Senhor Jesus veio a este mundo para pregar as boas novas para essas pessoas que estão quebrantadas em seu coração, que estão sedentas, que estão famintas, que estão precisando de esperança, que estão precisando da verdadeira alegria, que estão precisando de alguém que acalme a angústia da sua alma, de alguém que traga esperança para a sua vida, de alguém que sustente a sua alma, de alguém que possa aliviar as suas dores, as suas culpas, os seus temores. E por isso Deus enviou Jesus ao mundo.
para pregar, para anunciar as boas novas, para dizer para essas pessoas que andam em trevas, para essas pessoas que andam perdidas, para essas pessoas que já perderam a esperança, para essas pessoas que viveram na ilusão e agora estão na desilusão, para levar a essas pessoas uma palavra de esperança e de salvação. Essa é a obra do Filho: evangelizar o mundo, trazer as boas novas aos homens. Mas hoje o Filho não está aqui presente em carne, osso, humanamente, como esteve, mas Ele está presente na vida da sua igreja. Ele está presente na vida do seu povo, e é a igreja de Deus, o povo de Deus, que continua essa tarefa, a tarefa de proclamar a mensagem de Jesus, de anunciar Jesus. Quando você prega esta palavra, quando você anuncia esta palavra, o Senhor está falando através de você, aos quebrantados de coração, aos desiludidos, aos aflitos, aos angustiados, aqueles que procuram uma nova esperança e uma nova perspectiva de vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo para evangelizar, para pregar aos homens perdidos, levar a mensagem de esperança, a mensagem de paz, a mensagem do amor de Deus e da salvação que só o Senhor pode dar. Mas o texto nos mostra mais uma ação do Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo para curar os corações aflitos. Veja aí comigo. Depois de pregar as boas novas aos quebrantados, versículo 1, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus Cristo é o médico de almas, verdadeiro pastor de ovelhas. Ele tratou de várias pessoas enfermas no corpo e na alma, pessoas necessitadas, pessoas que precisavam de compaixão, pessoas que estavam com seus corações despedaçados, pessoas que estavam sofrendo com os males do pecado, com a escravidão do pecado, com a escravidão de Satanás, pessoas que estavam sofrendo na sua falta de comunhão com Deus, na sua rebeldia, pessoas que estavam sofrendo por andarem longe do Senhor, pessoas que viviam apenas para as coisas materiais, as coisas deste mundo, entregues aos prazeres, mas nada disso satisfazia essas pessoas. Até que o Filho de Deus vem e com ternura Ele se compadece daqueles que estão aflitos, quebrantados, daqueles que estão na miséria, daqueles que reconhecem a sua incapacidade, daqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua pobreza. Ele veio para curar essas pessoas. Pessoas que muitas vezes foram machucadas por conta dos males desse mundo, da maldade desse mundo, pessoas que se frustraram, pessoas que têm os seus temores, têm as suas angústias, os seus medos, e Jesus Cristo veio para curar esses corações. Já vista a história de Maria Madalena, uma mulher que também era mal vista na sociedade, uma mulher marginalizada, que todos olhavam para ela com desdém, que todos olhavam para ela com distância, mas Jesus olhou para aquela mulher como alguém que precisava ter o seu coração curado, tratado das feridas, dos males, do desprezo, da angústia, das dificuldades deste mundo, e Ele curou aquele coração, assim como também fez com o seu coração. Talvez um dia você andasse desiludido com esse mundo, talvez um dia você andasse triste, abatido, sofrendo por conta das coisas deste mundo, mas um dia o Senhor tocou no seu coração, Ele curou as suas feridas, Ele tratou aquilo que precisava ser tratado na sua vida, para que hoje você pudesse estar aqui. Essa é a missão do Messias. Ele veio pregar, evangelizar, e Ele veio curar. Quantas famílias estão arrebentadas? Quantos homens e mulheres estão sofrendo hoje
por conta dos seus pecados, por não entender a importância da vida, da família. Quantas pessoas estão sofrendo com as desilusões desse mundo e não sabem o que fazer? Procuram ajuda na bebida, procuram ajuda nos remédios, procuram ajuda nas drogas e não encontram em nada disso o que pode tratar os seus corações. Essas pessoas precisam de Jesus. Mas como eu disse, hoje Ele não está presente em carne e osso, mas Ele está presente na sua vida. O Senhor que curou o seu coração, o Senhor que tratou do seu coração, é o Senhor que quer curar o coração da sua vizinha, talvez do seu irmão, talvez dos seus pais, do seu colega de trabalho, daquelas pessoas que você conhece que estão tristes, abatidas, desiludidas, estão precisando de uma palavra de consolo, estão precisando ser tratadas. Jesus Cristo está presente em você. Seja um instrumento dele para levar a mensagem e para curar corações. Mas o texto nos mostra uma terceira ação do Filho de Deus. Ainda no versículo de número 1, ele diz, depois de curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Jesus Cristo é por excelência o libertador dos homens. E essa é a grande mensagem do Evangelho. Ele veio libertar os homens cativos, os homens algemados. Ele veio libertar aqueles que estão presos pelas amarras do pecado, pelas correntes do pecado, aqueles que estão no cativeiro do inferno, nas mãos do inimigo, aqueles que estão andando segundo o curso deste mundo, segundo a influência do príncipe deste mundo, que é Satanás, e ele veio para trazer libertação, libertar as pessoas desse cativeiro, libertar as pessoas dessa condição. O único que pode libertar, transformar, é Jesus. Ele é quem pode libertar os homens da cegueira da idolatria. Ele é quem pode libertar os homens da cegueira deste mundo. Ele é quem pode libertar os homens dos vícios e das amarras do pecado. Nenhum outro poder é tão poderoso, capaz de libertar os homens como o poder de Jesus. A grande obra que Jesus pode realizar na vida dos homens, o grande milagre é o milagre da salvação, da transformação. Este dia eu estava conversando com um irmão, não é da nossa igreja, mas ele contou um pedacinho da história dele. E ele falou assim: pastor, se o senhor procurar no em notícias do SBT, da Globo e de outros jornais, o senhor vai achar o meu nome. Eu era um dos chefes do crime. Eu apareci nos noticiários. Eu fui preso. E lá na prisão, enquanto eu estava preso, Jesus me libertou. Eu tinha uma vida de luxo por conta do dinheiro do crime. Eu estava pegado àquilo. Muitas vezes eu não quis deixar, porque eu não sabia como iria me sustentar. Mas um dia eu orei para o Senhor e disse: Senhor, eu vou deixar esse dinheiro. Eu não quero mais esse dinheiro. Eu não quero mais viver, mas o Senhor precisa providenciar para mim um sustento. E ele disse que na mesma semana,
A mãe dele foi lá na prisão e disse: olha, o teu cunhado conseguiu um emprego e ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. E ele disse: pastor, eu não precisei mais daquele dinheiro corrompido. Quando eu ouvi isso, falei: é esse o milagre que Jesus faz na vida. Jesus transforma pecadores, Jesus transforma homens que estavam corrompidos, mulheres que estavam perdidos, pessoas que estavam entregues aos vícios da bebida, das drogas, ao crime, a uma vida errada, depravada, pessoas que estavam perdidas neste mundo. Esse é o milagre que Jesus faz. Ele transforma vidas, Ele muda corações, Ele liberta os homens. É isso que Jesus faz na vida. E foi isso que o Filho de Deus veio fazer aqui no mundo, como nos ensina o texto. Mas nós continuamos. Em quarto lugar, o Filho de Deus foi enviado para pregar a salvação e a condenação. Veja aí: enviou-me a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A pregação é a libertação daqueles que estão cativos, os pecadores, daqueles que estão nas mãos da escravidão do pecado, nas mãos deste mundo e de Satanás. A pregação liberta, mas a pregação também condena. Condena aqueles que querem manter-se endurecidos, aqueles que querem manter-se rebeldes contra Deus, aqueles que querem manter-se na vida distantes de Deus, sem temê-lo, sem glorificá-lo, sem adorá-lo, sem servi-lo. Estes vão morrer nos seus pecados, transgredindo a lei de Deus, a palavra do Senhor, e vão enfrentar a dura realidade da ira de Deus sobre suas vidas, da condenação eterna, da morte em seus pecados. Que triste é para aqueles que mantêm-se rebeldes contra Deus. É para aqueles que continuam na sua iniquidade, na sua perversidade, na sua maldade. Pois eles não encontrarão esperança, mas encontrarão choro, tristeza pela eternidade. É por isso que esse é o momento da salvação. Esta é a oportunidade que o Senhor dá a homens e mulheres para mudarem de vida, para serem transformados, porque se permanecerem em seus pecados, eles sofrerão nas trevas pela eternidade. Portanto, a mensagem cumpre o seu papel de salvar e de condenar o homem. Mas em quinto e último lugar, o Senhor veio para consolar o seu povo. Veja aí. E enviou-me a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito de angústia. O Senhor foi enviado para ser o consolador do seu povo, para consolar aqueles que choram, aqueles que procuram consolo para a sua alma, aqueles que procuram conforto para o seu coração. Cristo é a fonte de conforto. Ele é quem pode tratar aquilo que os medicamentos não podem tratar, aquilo que o material não pode dar. Ele é quem pode dar. Ele está sempre junto do seu povo para enxugar as suas lágrimas, para tratar as suas dores. Ele sabe o que é padecer, Ele sabe o que é sofrer. Quantas vidas estão andando neste mundo, angustiadas, abatidas, tristes, sofrendo?
Quantos estão enfrentando a enfermidade, estão enfrentando o término de um casamento, estão enfrentando o luto, estão enfrentando uma situação difícil em suas vidas, e pessoas que precisam ser consoladas, porque elas estão abatidas, porque elas estão tristes. E Jesus veio para consolar. Às vezes você, meu irmão e minha irmã, está vivendo uma situação difícil na sua vida. Uma situação que muitas vezes tira o seu sono, tira a sua paz, traz preocupação, e você muitas vezes não sabe o que fazer. Jesus Cristo veio para consolar o seu coração. E você pode contar com o consolo que vem dele, com o conforto que vem dele, porque ele diz que há consolo para os que choram. Então você pode chorar aos pés dele, sabendo que ele vai te sustentar e secar as suas lágrimas. A expressão que ele usa sobre os que estão em Sião está falando sobre o seu povo. O povo que ele comprou, o povo que ele abençoa, o povo que ele sustenta, o povo que pertence a ele. O texto também diz que ele trouxe uma coroa em vez de cinzas. O povo hebreu aqui estava no cativeiro. E a palavra do profeta Isaías, uma profecia para ele, 700 anos antes de Jesus nascer, e mais ou menos cerca de 200 anos antes do cativeiro acontecer. Enquanto o povo estava no cativeiro, o povo estava humilhado. Enquanto o povo estava no cativeiro, eles estavam com cinzas sobre a cabeça, mostrando que eram pó, que não podiam nada. Mas o Senhor promete uma coroa, ou seja, promete a vitória, promete o livramento. Ele os libertou do cativeiro, e essa mesma promessa veio para nós, passou séculos, milênios para chegar até nós e dizer que o Senhor também tira as vestes ou as cinzas da nossa cabeça e coloca uma coroa sobre aqueles que se humilham diante dele, que reconhecem a sua grandeza, que dependem dele e que serão exaltados por ele. Óleo de alegria ao invés de pranto. É Jesus que nos livra de todo pranto, de toda tristeza, de todo sofrimento, e traz alegria indizível ao nosso coração. É por isso que crentes, mesmo passando por dificuldades, conseguem dar um sorriso. É por isso que crentes, mesmo passando por angústias, conseguem ainda se alegrar. Porque a alegria do cristão não está nas circunstâncias, não está nas situações, mas está no Senhor. O Senhor que abençoa os seus corações. E a última coisa que ele coloca é vestes de louvor ao invés de um espírito de angústia. Poder louvar ao Senhor, poder adorar ao Senhor, é o que a igreja mais precisa fazer. Muitas vezes o nosso coração está angustiado por conta das coisas deste mundo, por conta das desilusões deste mundo, por conta das dificuldades deste mundo. Mas o Senhor tira essa tristeza e coloca no coração do seu povo e nos lábios do seu povo um hino de louvor. É por isso que Paulo e Silas, enquanto prisioneiros, cantavam. É por isso que vários cristãos na história da igreja iam para a arena, serem entregues às feras, ou iam para o martírio cantando, porque louvavam ao Senhor que lhes deu alegria, paz, que salvou, que libertou a vida deles. Assim, meus irmãos, que nós possamos ser conhecidos como carvalhos de justiça, árvore poderosa, com raízes profundas, bem enraizada, que não é derrubada por qualquer vento, por qualquer tempestade ou por qualquer tribulação, mas que permanece fiel até o fim, mesmo diante das maiores dificuldades.
que você possa louvar ao Senhor nosso Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio nos evangelizar, o Filho que veio curar o nosso coração, libertar os cativos, pregar a salvação e a condenação e trazer consolo para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos nos colocar de pé e entoar o hino de número 240.